A FIFA definiu hoje os horários e os locais de todas as partidas da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira vai jogar em 3 cidades diferentes. A estreia será contra Marrocos, em Nova York, no dia 13 de junho, às 7 da noite, no horário de Brasília. No dia 19, o adversário será o Haiti, na Filadélfia, às 10 da noite, também horário de Brasília. E o Brasil encerra a primeira fase no dia 24 de junho, contra a Escócia, também às 7 da noite, em Miami. A final será disputada às 4 da tarde, no dia 19 de julho, em Nova York. E para analisar essa tabela do Brasil e os outros grupos do Mundial, a gente recebe a comentarista do UOL, Mili Lacombe. Boa tarde, Mili. Seja bem-vinda ao UOL News. É um prazer ter você aqui com a gente. Ô, Leandro, boa tarde. O prazer é meu. Vamos falar de futebol e dessa Copa do Mundo. Maravilha. 7 horas da noite. A gente sabe que vai estar um calor danado lá nos Estados Unidos. Em 94 a gente enfrentou isso, né? Ganhamos uma Copa do Mundo no calor. E agora vamos jogar de noite. Bom, né? Já é uma boa notícia para eles e para a gente aqui que vai assistir, né? Já é assim, a gente tem que considerar como uma boa notícia. Eu acho que se 94 deu para a gente uma ideia de como é o calor por lá, a gente está agora numa fase um pouco pior, né? O aquecimento climático, ele é uma realidade, a Terra está mais quente, o calor está mais intenso, o calor em Nova York, ele é sufocante. Eu morei 2 anos por lá e, assim, é um verão muito sufocante, muito seco, assim como é na costa oeste, né? A gente está falando, quando a Copa do Mundo chegar, a gente vai estar falando de um fuso de 1 hora a menos para a costa leste, onde fica Nova York, e de 4 horas a menos em relação ao horário de Brasília, na costa oeste, onde de Califórnia, o estado de Washington. Então, os jogos que a gente for ver na costa oeste vão ser aqui madrugada, né? Então, isso já é um efeito da emergência climática, porque a gente não viu isso na outra Copa. Eram jogos em horários um pouco mais razoáveis para o Brasil. Agora, assim, 7 da noite aqui é 6 da tarde lá. Vai estar quente e o sol vai estar forte, porque assim, no verão lá o sol se põe 8h30, até 8 horas você tem claridade. Então é um outro rolê para a gente, sabe? Aqui no Brasil a gente não temos muito, acabou o horário de verão, né? Então a gente realmente não tem isso. Vamos ver, o calor sem dúvida nenhuma vai ser decisivo, Leandro. É outro rolê, né, Mili? E eu queria saber uma coisa também. Grupos sorteados, jogos e horários definidos e nenhum campeão da Copa do Mundo vai ter vida fácil, né? Não tem vida fácil. E outra, assim, as pessoas estão falando, mas tem muitas seleções, então tem seleções como o Haiti ou até a Escócia, os dois do Grupo do Brasil, que não são seleções tradicionais. Mas, assim, foi uma emoção tão grande para as seleções não tradicionais se classificarem, que é óbvio que elas vão deixar o coração no campo. Então, nenhum campeão vai ter vida fácil, né? O Brasil há muito tempo não ganha nada e é uma seleção que há muito tempo vive de um certo dever histórico de peso de camisa, mas em campo não entrega. Então, teremos dificuldade. Assim, se a gente quiser falar de bola rolando, teremos dificuldade nesse grupo aí. Pode ser que a gente não se classifique em primeira, uma realidade com a qual a gente tem que lidar. Hoje o Marrocos é mais competitivo que o Brasil. As pessoas podem ficar chateadas quanto elas quiserem, é um fato. O Marrocos hoje é uma seleção mais competitiva do que a seleção brasileira. Camisa pesa? Pesa, pode pesar. Mas contra esse fato a gente não vai conseguir argumentar. Eu espero que os marroquinos sejam fãs dos brasileiros, Mili, porque se eles vierem jogando como eles jogaram em 2022, que eles perderam na semifinal para a França por 2-0, ganharam de Portugal nas quartas de final, o Brasil não vai ter vida fácil, não. Não sei se a gente passa em primeiro, não. E eu não sou pessimista, não, tá, Mili? Eu sou otimista, hein? Eu também. Somos 2 otimistas conversando, mas a gente escolheu ser realista aqui. E olha só, Leandro, assim, o primeiro jogo é contra Marrocos. Esse primeiro jogo vai definir quem sai em primeiro no grupo. Não, sem desprezar Haiti e Escócia, mas o jogo contra o Marrocos vai definir o primeiro lugar no grupo. Escócia, a gente pode também festejar quanto a gente quiser de ter caído com a Escócia, uma seleção que não é assim tão tradicional em Copa do Mundo. Mas a Escócia é um time muito forte. A Escócia é um time experiente, com jogadores
jogadores que jogam na Liga Inglesa, uma escola de futebol que sabe fazer uma defesa muito sólida. O Brasil pode perfeitamente se desesperar nos primeiros minutos de jogo, assim, não estamos conseguindo furar esse bloqueio. E aí, como faz? Então, assim, a gente vai ter que ver o que vai acontecer. E jogando por fora, como um figurante de luxo, o calor. Falando do calor, a gente tem um vídeo do Rodrigo Caetano, diretor da CBF, ele comemorou os Jogos do Brasil à noite. Vamos rodar o vídeo? Vamos ver. Não teve nenhum tipo de interferência nossa, mas houve o consenso da FIFA, principalmente na questão dos horários, né? Os horários, creio que nos satisfazem, e sempre o nosso temor em relação a esse período é muito a questão de temperatura, e disso aí ficou a contento da seleção brasileira. Em relação agora às próximas definições, eu aproveito para pedir um pouquinho de compreensão de vocês. Já falamos ontem sobre isso. Nós vamos ter um período aí agora de observação, de análise muito técnica, envolvendo todos esses quesitos, né? Distância, melhor centro de treinamento, melhor hotelaria. É óbvio que a gente já tem isso mapeado, mas tem algumas questões ainda que envolvem a FIFA na questão da prioridade. Então temos até o dia 9 para elencar os 5 base camps e até o dia 14 para definição. E nós vamos cumprir esse rito com muito critério, sempre privilegiando a parte técnica, como a gente sempre disse. Ô Milha, eu concordo com ele quando ele fala que, a gente já estava conversando sobre isso, que foi bom para o Brasil o jogo ser à noite. Principalmente porque o nosso primeiro jogo vai ser contra Marrocos. E os marroquinos estão mais acostumados com calor do que o brasileiro. Mais calor na África do que no Brasil, né? Então, nesse caso, jogar à noite é um ponto favorável para o Brasil, digamos assim. Sim, eu acho que é um ponto favorável. E tem uma outra coisa, Leandro, que a gente precisa, eu já falei um pouco, mas eu vou enfatizar, porque ela é definidora, assim. É um calor diferente. É um calor seco, é um calor com o qual a gente não, aqui no Brasil, a gente não está acostumado. É difícil respirar naquele calor. 35 graus lá não é igual a 35 graus aqui. É um calor que não faz a gente suar muito. Aqui é um calor úmido, a gente sua. Então, o corpo também tem essa dificuldade de se equilibrar, sabe, em relação ao calor. Então, acho que Marrocos vai ter uma vantagem, Escócia tem uma desvantagem evidente, né? E outra, assim, a gente está falando dos jogos à noite. Jogos às 7 da noite aqui, 6 da tarde lá, né, com o horário de verão deles, não é bem à noite, né? É fim de tarde, assim, os jogos vão ser no fim de tarde. Então, é um complicador, sim. Vai estar quente, o sol pode não estar queimando o cocuruco, mas ele vai estar fazendo esse efeito sufocante aí. Porque essa diferença do calor, ela precisa ser ressaltada. Vai ter aquela pausa para hidratação, sabe dizer? Ah, certamente. Sabe por que vai ter? E eu te afirmo que vai ter. Porque é assim que o neoliberalismo ama a crise climática. Porque vai ser uma pausa patrocinada, então a gente vai ter provavelmente uma empresa que colabora para o aceleramento da crise climática, patrocinando o cooling break. Olha só que chique. Então sim, Leandro, teremos essa pausa patrocinada para hidratação. Tem empresa de água e de isotônico aí ganhando dinheiro. Agora, outra coisa, o Brasil chega no dia 13 de junho, joga no dia 13 de junho contra o Marrocos e depois dia 19 de junho contra o Haiti. São 6 dias aí de descanso que dá para repor as energias tranquilamente, né? Dá, não, a primeira fase vai ser uma Copa do Mundo diferente. Acho que a gente vai gostar desse modelo de Copa do Mundo, porque vai ter mais jogos divertidos, vai ter mais jogos ofensivos, vai ter mais jogos comoventes, né? Essas seleções que se classificaram jogando com o coração na ponta da chuteira, como diria o Nelson Rodrigues, elas vão emocionar a gente. Então, eu acho que vai ser uma Copa bem legal. Assim, a abertura foi ridícula, né? O Infantino premiando o Trump, assim, que a gente esqueça o que aconteceu. Mas a Copa, o futebol se impõe, né? Contra todas essas cafonices. Então, acho que vai ser uma Copa bem, bem legal. E acho que o calor, assim, vai ter o cooling break, que no final é uma parada técnica, né, Leandro? Assim, o futebol muda um pouco a sua natureza, porque os treinadores têm a chance de reajeitar ou reequilibrar o jogo ali com alguma outra preleção, né, ou mudanças táticas. Então vai ser uma Copa como a gente ainda não viu, bem diferente.
Eu gosto, assim, como você falou, de ver essas seleções de países que nunca foram para a Copa ou que foram pouquíssimas vezes jogando jogos na Copa do Mundo, que para eles isso é um fato que eles nunca mais vão esquecer. Não só os jogadores, como os habitantes dos países, né? Curaçao, por exemplo, nunca vi a seleção de Curaçao jogar, eu confesso. Agora, Equador está indo para a Copa, vai ter bastante seleção ali que está indo pela primeira vez, né? O Haiti, até a Escócia, que não volta há muito tempo, Costa do Marfim, Cabo Verde. Gente, assim, a gente vai se emocionar, não tem jeito, a gente vai se emocionar. O futebol, quando eu falo futebol se impõe, é porque a beleza do jogo é essa. Eu sei que a FIFA e outros órgãos tentam limitar a beleza desse jogo, mas o futebol vai acabar se impondo. Então vai ser uma Copa para a gente se emocionar do começo ao fim, aquelas que vai deixar a gente com saudade quando acabar, sabe? Mas assim, o horário da final se deu aí, né? 4 da tarde, né? 4 da tarde do Brasil, 3 da tarde lá. Então, assim, salve-se quem puder. Vai estar quentinho. E assim, eu adoro a Copa do Mundo, sabe? Eu paro tudo que eu tô fazendo para ver Copa do Mundo. Minha mulher fica até chateada, porque eu não consigo fazer mais nada no dia de jogo da Copa do Mundo do Brasil, então nem se fala. Aí eu separei aqui algumas informações que eu queria debater com você. Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Argentina, na primeira fase, moleza, né? Campeã do mundo. Vai pegar a Jordânia, a Argélia, talvez a Áustria dê um pouquinho mais de trabalho, mas na segunda fase ela pode encarar a Espanha. E aí, como é que fica? Sim. Então, aí, gente, aí a gente vai começar a ser esse Deus nos acuda, assim, porque o simulador, o UOL tem um simulador lá, né? Desde ontem, Leandro, eu estou viciada nesse simulador, porque assim, eu já fiz várias simulações e já deu isso daí, Espanha e Argentina logo de cara depois da fase de grupos. Aí, não sabemos, né? Assim, acho que não há favoritos nesse jogo. Tivesse que fazer um palpite, a Espanha passaria. Eu acho que a Espanha hoje está jogando mais bola que a atual campeã do mundo. Então, no meu simulador, por exemplo, o Brasil já pegou a Holanda logo depois da fase de grupos. Então é isso, acho que vai ser essa emoção mesmo. Agora, Brasil estreia, primeiro jogo no principal estádio da Copa, que vai ser o estádio da final. Capacidade, separei aqui, 82 mil pessoas. É gigantesco, tem 3 andares de torcida, a gente estava até de arquibancada, né? Estava até discutindo isso aqui na redação, conversando sobre isso. Gente, isso dá um ânimo, né, Mili? Jogar num estádio desse, gigantesco, que é o principal estádio da Copa, estádio da abertura, estádio da final, o Brasil começar ali, para os jogadores brasileiros, eu acredito que seja tranquilo, porque são jogadores famosos, que estão acostumados a grandes jogos. E para os marroquinos, todos estão acostumados a grandes jogos? Eu sei que tem uma parte que joga na Europa. Agora, a outra parte também está acostumada? Espero que não, né, Emília? Olha, eu espero que não, mas eu acho que tá. Assim, esse estádio é realmente muito imponente. Eu já fui ver um jogo de NFL nesse estádio. É muito imponente. Ele é imenso. Digamos que o Brasil vai estrear, se fosse um torneio de tênis, na quadra central, né? Brasil e Marrocos vão fazer essa estreia na quadra central. Eu não contaria com esse despreparo emocional dos marroquinos, sabe? Eu acho que eles têm, assim, um dos melhores goleiros do mundo, um dos melhores laterais direitos do mundo. É um time altamente competitivo. A gente vai ter uma parada duríssima nesse primeiro jogo. Uma outra pergunta, Mili. França encara Senegal, Noruega e alguém da repescagem. Espanha pega Uruguai e Arábia Saudita, que surpreendeu no primeiro jogo da Copa passada. Quem é que está no grupo da morte aí, hein? Dá para dizer que é a França que pega Senegal e Noruega? Ou a Espanha? Acho que sim. Não, acho que é a França. Sabe por quê? Porque Senegal e Noruega são seleções muito fortes. Acho que a França caiu. Se tem um grupo da morte, é o da França. Os franceses não deram sorte nesse sorteio. Tá certo. Mili Lacombe falando com a gente aqui sobre futebol, Copa do Mundo, Jogos do Brasil.